Nossa! Boa Boa noite, noite, meu irmão. tudo bem com você? Tudo em paz, Graças a graças a Deus, Deus. Que bom te ver. ótimo também lhe ver. E vamos dar início, né, à live da noite. Pois é, né? É, Por conta desses. Oi, Bia, que bom. Por conta desses problemas técnicos de hoje, eu já estava até preocupada, né? Mas pedimos orientação, espiritualidade. graças a Deus parece que está resolvido. Então vamos dar É, início à live da noite, né, da nossa querida SEG, Confraternização Espírita Jiquiense. Hoje com a presença da nossa querida irmã Kelly Costa. Kelly, ela é natural de Jiquié, atualmente reside em Itaperoá, e é trabalhadora do SEBEM, Centro Espírita Bezerra de Menezes, coordenadora da Infância e Juventude e é palestrante. Queremos aproveitar essa oportunidade para fazer um convite, que na próxima segunda-feira, dia 11 de outubro de 2021, teremos a palestra com o tema Missão dos Pais, com nossa irmã Elielma Fernandes, modificou, Sheilinha, com o Sheila, tema Sheila Daniele com o tema Missão dos Pais e contamos com a presença de todos. Vamos fazer agora a nossa querida leitura preparatória, que vem deste livrinho maravilhoso de Lindomar Coutinho, né, psicografado por Lindomar Coutinho, pelo espírito Bernardo Ferreira de Campos, que o título é Sublime Libertação, levando alívio. E o tema de hoje vai ser o 12º item, aventuras, que diz o seguinte: fortuidades, riscos, mais um pouco de emoção. Quando menos se espera, instaura-se a viciação, quer pela dor, quer pela adrenalina ou noradrenalina, quer pelo impulso, quer pela falta de direção. Ainda assim, não se pode esquecer de que toda ação gera igual reação. Se criança ou não, não se pode esquecer do ser que é em evolução. Marche para o progresso, buscando a própria ascensão, evitando os riscos dos momentos tão rápidos, mas que causam grande desarrumação. Na terra, no mar ou no ar, não se deve pensar sem vigiar para cuidar das situações, não se permitir ficar à deriva como navio sem controle, indo para lá e para cá. Se você já sabe o certo na própria consciência, por que se aventurar? Isto de vida obriga-se a reparar. Então são mensagens curtas, mas com uma profundidade imensa. E nós queremos agora fazer a nossa prece inicial e depois vamos passar a palavra para a nossa irmã Kelly, que falará sobre o tema Visão Espírita do Casamento. Então, a nossa prece nós fazemos assim: fechamos nossos olhos para ter mais uma concentração e imaginar a imagem de Jesus, aquela figura maravilhosa, alegre, sorridente, que veio a esse planeta para nos ensinar a lei do amor. Então, Jesus amigo, nossa Mãe Maria Santíssima, que possamos nesse instante estar recebendo do alto toda a bênção, todo tipo de proteção que possa vir da espiritualidade maior. Abençoa, Jesus, essa nossa intenção de crescer e que tua paz, tua luz, tua bênção sejam uma constante em nossa vida. Kelly, a palavra é sua e a prece final também. Muita tá paz certo, e um bom então. trabalho. Que Deus te abençoe, Estevão. Que a Nós todos, minha espiritualidade irmã. nos auxilie.
É, Você fica aí ou você sai? saio, já saí. Ah, tá joia então. Então, boa noite a todos. Que a paz do Mestre de Nazaré se faça presente em nossas vidas. É com muita alegria podermos estar aqui mais uma vez, nesse encontro virtual, né, aqui na SEGE, no Instagram da SEGE, da Confraternização Espírita Chiqueiense. Nós já estávamos com muita saudade dessa energia edificante. Sintam-se todos abraçados. Eu acredito que hoje talvez até sejam poucas pessoas devido ao problema técnico que nós tivemos no mundo inteiro, né? Mas aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Então, hoje nós fomos convidados a falar sobre um tema importantíssimo, a visão espírita do casamento, sabendo que aqui ninguém tem problema no casamento, né? Acredito que todo mundo aqui tem um casamento perfeito, é isso mesmo? Brincadeira. É um tema extremamente importante, desafiador, porque ele mexe em muitas feridas, e inclusive nas minhas, né? Mas, como sempre, né, nós confiamos em Jesus e vamos falar com cautela e cuidado para que nós não possamos machucar ninguém. Então, casamento, gente, são difíceis, conflituosas, desafiadoras, que na realidade constituem uma grande parte de casais que vivem aqui na Terra. E essas uniões, elas podem se transformar em verdadeiros educandários para o aprendizado do amor dentro do lar, quando ambas é a vontade dos parceiros. Mas quando os dois, em comum acordo, resolvem crescer nesse relacionamento. Mas também o casamento pode se transformar em verdadeiros cárceres de aflições, de angústias, quando ambos não se respeitam. Mas o Espiritismo, ele vem nos traz algumas dicas de como podemos fazer para melhorarmos a relação, sempre com aquele intuito espírita, né, de que é evoluir espiritualmente, buscando aprender com os erros, porque nós erramos, somos seres humanos. Assim será mais fácil de alcançarmos a felicidade. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nenhum de nós viemos à Terra para sermos infelizes. Diante da nossa ignorância e baixa envergadura moral, vamos encontrando uma luz no fim do túnel nos relacionamentos. Uma luz na estrada escura. Porque toda dor nos leva a crescer. Até uma queda nos impulsiona para frente. Na vida é assim. E nós vamos atravessar vários caminhos. E é preciso, dentro de um relacionamento, existir uma autoanálise. É fundamental em todos os caminhos que formos percorrer, mas dentro do casamento, seja ele homoafetivo ou não, é exatamente onde nós vamos mostrar quem realmente nós somos. Porque com outras pessoas, nós costumamos usar máscaras, né, que nos tornem bonzinhos, amáveis, carinhosos. Mas é dentro da convivência a dois que nosso espírito, ainda difícil, vai demonstrar o que realmente nós somos. É dentro da casa, é dentro da família que nós crescemos. Na atualidade, o casamento tem sido contestado por muitas pessoas. A arte de viver juntos é tão desafiadora que as pessoas se separam muito facilmente diante das frustrações, né, dores, decepções. As pessoas ficam emocionalmente estáveis. E daí surge a ideia, né, de que o casamento é uma instituição falida, em função de todos esses sentimentos que nós acabamos de falar, que são vividos por todos nós habitualmente. Observe os casamentos atuais e os mais antigos, né? Casamento dos meus pais, por exemplo, mais de 40 anos. Né? E hoje, se nós observarmos, antes mesmo, com a falta de amor, existia aquela cumplicidade pela formalidade.
E hoje já é bem diferente, né? A própria emancipação da mulher, o empoderamento, que não é ruim, muito pelo contrário, é maravilhoso. Empoderamento, sabe? A vida econômica, a coloca em uma situação de liberdade. E essa conquista, ela foi através de muito esforço. A independência a faz pensar até onde vale a pena passar por determinadas situações. E quando não há uma relação harmoniosa, o alto índice de separação vem remeter que o caso é uma ideia de que não vale a pena de verdade. Mas a verdade é que o casamento é uma proposta da lei da natureza. E para estabelecermos relações duradouras, ela tem a ver com a lei divina e a lei do amor. E quando nós falamos da visão espírita do casamento, pensamos também nos problemas do matrimônio no dia a dia. Como podemos melhorar? Então, nós partimos do princípio, principalmente, da reforma íntima. E a reforma íntima, ela só é possível quando nós aprendemos, quando nós estudamos, quando nos colocamos à disposição desse melhoramento. E ficar bom em português, do nada. Ninguém aprende cálculo do nada. É preciso estudar as regras. E essa é a oportunidade que nós estamos tendo, que Deus nos deu, de ajustarmos juntos, de aprendermos, seja nos momentos de alegrias ou tristezas. É único para o crescimento. E a reforma íntima, ela é fundamental para que o casamento se sustente na atualidade. E aí, lá no Livro dos Espíritos, nós buscamos na pergunta 695, Kardec questiona aos espíritos o seguinte: será contrária à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? E eles respondem: é um progresso na marcha da humanidade. A humanidade, obviamente, é formada de seres humanos. E para que a humanidade progrida, eu tenho que casar em algum momento das minhas existências. Pelo menos é o que eu estou entendendo aqui. Nesta encarnação ou em outra, vamos ter que casar para que a humanidade possa progredir. E ele continua na questão 696 assim: que efeito teria a sociedade humana a abolição do casamento? Seria, os espíritos respondem, a regressão à vida dos animais. Não é que vai ser um atraso a nossa evolução totalmente, não é bem assim, né? Sem um casamento, nós voltaríamos a ter comportamento de animais, o sexo desregrado, por exemplo, né? São instruções dos espíritos superiores. Então, diante disso, entendemos a importância do casamento. E é fundamental que tentemos melhorar a convivência a dois. Porque não basta só casar. Não basta. Né? Eu tenho que me dar bem no casamento. Não basta eu estar há muito tempo. Eu tenho que estar casado e estar bem. Então, os espíritos vêm nos dizer que a lei do sexo é a lei material e que é divina também. Porque tem que existir uma atração sexual. E ao lado dessa lei, existe aquela que a compõe, que é a lei da amorosidade. Então, essas duas leis, ela constituem o que é divino numa relação. O que constitui um casamento é a capacidade de entrega do amor, a vinculação sexual e as outras coisas são complementos. Então, o sentido do casamento para a doutrina espírita vai muito mais além do que um contrato, do que um papel assinado, do que um casamento no religioso. Nós espíritas nem temos o hábito, né, do dogma, né? Nós não praticamos o dogma do casamento religioso, isso é para quem quer. Eu me casei na Igreja Católica, porque a minha família é católica, eu já era espírita, inclusive. Até foi a Ritinha que fez o meu bolo de casamento, o bolo mais belo que eu já vi na minha vida. Mas a gente não tem esse hábito, né?
do casamento. Nós espíritas não nos adaptamos a esse dogma. Mas como nós já sabemos, devemos amar até os nossos inimigos. Então imagine quando alguém entra em nossas vidas e entregamos o nosso coração. Chico Xavier, ele tem uma frase clássica que diz: estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas na reencarnação. Ninguém erra de endereço. Perfeito. Então começamos a pensar como melhorarmos o jeito de ser, de lidar com o outro. Lembrando que a doutrina espírita, tanto nos livros de Kardec, quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, vem nos chamar a atenção que um dos problemas que nos impedem de ser felizes você tem, Ritinha, de sermos felizes, é o egoísmo e o orgulho. E o egoísmo, onde diz os Espíritos, é a maior chaga da humanidade. O egoísmo é aquilo que eu só penso exclusivamente em mim. E eu deixo para o outro aquilo que sobra. Então eu vou primeiro priorizar a mim, sempre, por conta do egoísmo. E no casamento, eu não posso pensar exclusivamente em mim. Então, para alguns, casamento pode ser paixão, e para outros pode ser solidão. Porque nem sempre o nosso cônjuge está apaixonado por nós, da forma que nós gostaríamos. Então, em algum momento, eu terei que ter paciência, porque ele não vai querer fazer o que eu quero. E eu vou ter que ter paciência, respeitar o próximo, de acordo com a necessidade dele. Vejam, por exemplo, a traição. Nós sabemos que casamento é compromisso, né? Que é renúncia. E às vezes tem pessoas que não conseguem deixar as aventuras, o sexo com prazer. Alguém aqui gostaria de ser traído? Né? Ninguém. Então eu não devo fazer isso ao meu esposo ou à minha esposa. Ao casarmos, nós abrimos mão de termos relações sexuais com diversas pessoas. E aí vamos aprendendo a sermos racionais. E não apenas carnais. E aprendendo a compartilhar o amor, a parceria com a outra pessoa. Internet, estamos um pouco atrasados. Então, nós vamos aprendendo isso, né? A parceria com a outra pessoa. E nós sabemos que energeticamente não é recomendável nós sairmos por aí tendo relações com várias pessoas. O compromisso da fidelidade é algo belo. É uma forma de você demonstrar o amor que você tem pelo seu parceiro. Lembrando, meus irmãos, que o Espiritismo não impõe regras e nem nada do tipo. Apenas aconselha o que é melhor para si e para a sua evolução espiritual. Daí nós começamos a entender o significado da lei de amor. O amor ao próximo como a si mesmo, e não é uma lei qualquer, amar o próximo como a si mesmo. Né? Deus mandou aos homens lá ainda em Moisés, e foi aperfeiçoado com Jesus. E a partir do momento que eu rompo com essa lei, eu crio uma desarmonia com todo. Um desarranjo com o eterno. E a partir daí eu vou ter problemas. E nós buscamos a informação no livro SOS Família, que diz assim, Joana vem nos dizer, Joana de Ângeles, se alguém não mais desejar espontaneamente seguir contigo, não te transforme em algema ou prisão. Aí, minha gente, sem querer julgar, porque o Espiritismo não faz isso. E se é difícil para ele não conseguir superar a dificuldade, se o seu parceiro ou parceira não conseguir superar a dificuldade, deixe-o ir.
como é difícil abrir mão de alguém porque nós somos tão egoístas que nós acreditamos que o outro nos pertence. Pensemos, você luta para salvar um casamento, você lutar a vida inteira é uma coisa, mas você tentar amarrar uma situação que já não existe mais, são coisas completamente diferentes. Então, a recomendação espírita não é que façamos isso ou que façamos aquilo. O Espiritismo vem nos mostrar e nos trazer o quão é importante a educação espírita. E a educação espírita sugere, muitas vezes, a renunciar a si mesmo em alguns momentos, quando a gente diz amor ao próximo. E amar o próximo não quer dizer que você tem que forçar o outro a te amar ou ser apaixonado por você. Liberar o outro, às vezes, também é amor. Se o casal acha, né, se o casal, quando acha que não vai dar certo, e ele resolve se separar de comum acordo, sem mágoas, sem culpas, não haverá consequências negativas para nenhum dos dois. Mas quando lesamos alguém, quando prejudicamos, seremos convidados à lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito. E sem dúvida alguma, aquilo que retiramos pode ser a alegria do outro. A felicidade daquele no qual nós escolhemos para conviver. Então, a lei de causa e efeito é certa para qualquer um que lesou o sentimento do outro. Os espíritos nos apontam como uma das causas conflituosas a imaturidade dos casais, que assumem um compromisso baseado apenas na atração física, paixão momentânea. E quando passam a conviver e a se conhecerem melhor, percebem que entre eles não existe um amor, um sentimento, principalmente porque não souberam ou não conseguiram transformar a paixão em verdadeiro amor. Para isso é preciso um trabalho de parceria, né? Como já dissemos, é preciso que haja uma boa vontade diante das partes, entendimento, respeito mútuo. Muitas vezes através da convivência, quando passamos a conhecer melhor as fraquezas do outro, é que passamos a aceitar tranquilamente também conviver com o defeito do outro. Aceitar não significa que eu tenho que aplaudir as atitudes erradas. Não é isso que eu estou querendo dizer, por favor. Às vezes a pessoa não consegue uma transformação imediata, porque não é fácil. Nós sabemos que a reforma íntima, ela pode ser difícil. Então, assim, a nossa transformação, ela vai acontecendo pouco a pouco, de forma gradativa. E é necessário que queiramos. Nunca devemos fazer o outro o que eu não quero para mim mesmo. Nunca. Não é pelo fato do outro ter nos lesado, nos prejudicado, enganado, deixado em uma situação de humilhação. Mas se nós conseguirmos perdoar, compreender as criaturas, não guardar mágoas, porque a mágoa faz tanto mal para quem guarda, perdoar o outro é muito mais grandioso do que ser perdoado. E perdoar não quer dizer que devemos aceitar sermos machucados, mas que é necessário mudar aquele cenário que nós aceitamos viver. E muitas vezes o outro não faz ideia que está machucando. Porque se eu cometo uma infração, mesmo que a pessoa me perdoe, eu ainda vou continuar em débito com a lei de Deus. Porque foi algo que eu realizei. Nossas ações, nossas palavras, nossos pensamentos são sementes que plantamos. E essas sementes, um dia, elas vão nascer e vão dar frutos. E nós seremos os primeiros que iremos experimentar o sabor do fruto que plantamos. Então, quando nós conseguirmos perdoar,
o outro que nos magoou, para nós é um grande alívio, é uma vitória, porque nós vamos estabelecer momentos de amorosidade, de paz, esperando no futuro um reencontro. A mágoa no seu coração pode gerar problemas de saúde físico, mental e espiritual. E nós é que seremos enormemente prejudicados. Por isso é vantajoso perdoar. Mas quando o casal diz, olha, não dá mais, né? Vamos ser amigos, vamos seguir cada um por caminhos diferentes. Não houve uma lesão da parte de ninguém. Ninguém ficou prejudicado. Então, nesse caso, não há consequências futuras. Mas quando se lesa profundamente a vida de alguém com atitudes inconsequentes, vai gerar, sim, futuros reencontros. E como vai gerar? Porque a mágoa que o outro causou não foi curada. E isso é da lei divina, que é uma lei imutável. Não é fácil conviver. É preciso amar para superar certas dificuldades que aparecem. Muitas vezes, um dos cônjuges adoecem, um deles bate em retirada e chega a abandonar a doença, a pessoa na doença. E isso acontece muito. E às vezes, no qual o momento que você mais necessita do seu companheiro ou companheira, ele ou ela parte. Já tem outros que permanecem ali, né, ao lado até o último momento, seja de felicidade ou seja de despedida. Mas existem situações no qual seres resolvem, né, se separar e acreditam que precisam se libertar e que serão felizes. E às vezes serão mesmo. Isso vai depender da conduta moral de cada casal diante do desafio enfrentado. Quando nós enfrentamos desafios com o ensejo, com a vontade de nós crescermos interiormente, de ajudar o outro, de darmos mais um passo na direção de Deus, de desenvolvermos na alma os valores latentes, nós podemos aproveitar muito bem essa união, que vai deixar de ser uma união infeliz, de desequilíbrios, e passa a ser uma união feliz. Contudo, gente, é preciso que haja maturidade e um trabalho de parceria dos cônjuges, trabalhando os sentimentos, as dificuldades íntimas, procurando compreender, dialogando, tentando entender a finalidade daquele relacionamento, o porquê que não deu certo. Aí sim, esse relacionamento conflituoso pode se transformar num relacionamento harmonioso. Pode se transformar num relacionamento para uma preparação sem dor. Porque ninguém é obrigado a ficar junto e ser triste para o resto da vida. Essa experiência tem que ser de sofrimento? Se eu não tenho mais sentimento, eu sou obrigada a ser infeliz? Gente, eu não estou aqui dizendo que é certo separar, por favor. O Espiritismo não diz isso. Isso é uma questão de sentimento individual de cada um. De reflexão interior de cada ser humano. Reviver é uma oportunidade que Deus nos dá para que sigamos, para que consigamos viver bem aqui na Terra. E os laços de família vai nos dar a oportunidade de reajustarmos as dificuldades que temos com os nossos cônjuges. E aí, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo. Isso na questão 775 do Livro dos Espíritos. Então, muitas vezes, nas uniões antipáticas, aquele casamento é uma reeducação. Que com certeza aquele espírito está colhendo o que plantou. Se é uma expiação, se é uma reeducação daquele que cometeu a infração, se a pessoa está sentindo as consequências da própria semeadura,
experimentando muitas vezes a rejeição da pessoa que ama. Houve um delito em um passado. Pode ter certeza, ninguém passa por nada por um acaso. Para isso é indispensável, naquele momento ali, a convivência para aqueles nos quais nós lesamos, para devolvermos o que nós tiramos daquele ser. Mas nem sempre conseguimos na primeira tentativa, infelizmente. Nem sempre temos o sucesso esperado, porque nós esquecemos da programação que fazemos no plano espiritual. Quando nós estamos no plano espiritual, fazendo uma avaliação da nossa situação anterior, nós reconhecemos que nós praticamos o erro e o delito. Algo muito grave que lesou seriamente alguém. Né? Então, muitas vezes, nós pedimos o reencontro com essas pessoas. Para quê? Para nos reconciliarmos, apaziguarmos a nossa consciência, tranquilizar o espírito, resgatarmos os nossos débitos, quitarmos as nossas dívidas, é muita coisa. Sem ficarmos preocupados com ontem, e caminharmos mais livremente, mais tranquilamente para o amanhã. Muitas vezes fazemos tentativas que pode dar um resultado, se ambos contribuírem. Ou se uma das pessoas se propuser a aceitar o outro tal como é. Obrigada, meu irmão. Obrigada, Ninho, saudades. E sem muitas exigências, porque nós costumamos ser exigentes, porque nós queremos uma pessoa perfeita ao nosso lado. Então, existem casais que aceitam o outro com suas dificuldades, com suas manias, com suas tendências ainda não trabalhadas. Aceita porque o amor supera tudo. Quando o amor é maior do que as nossas exigências. Maior do que as barreiras. E muitas vezes, dificuldades. Foi sua homenagem, viu, Ninho? As dificuldades, as exigências ficam mais fáceis de serem superadas. Aí vamos avançar. Teremos possibilidades maiores do que encarnações anteriores. E é vivendo realmente com a pessoa que nós passamos a conhecê-la. É nesse relacionamento a dois que nós nos mostramos e que nos revelamos. Mostramos as nossas fraquezas, as feridas que carregamos. É nesse momento que precisamos trabalhar essas fraquezas. E se nós pudermos contar com a ajuda do outro, será muito mais fácil. Precisamos compreender que cada pessoa tem o seu direito, e o livre-arbítrio. Ninguém tem o direito de interferir, estando certo ou errado. Eu tenho que ter respeito e aceitar que o outro não me pertence e aprender algo com essas experiências. Às vezes você faz um programa e nem sempre o seu esposo, o seu parceiro, a sua parceira quer ir. E o que a gente faz? Faz birras, né? Fica emburrado, não é isso? Porque nessa relação falta o diálogo. Aí você fica com o pensamento de vingança, ele vai me pagar, ela vai me pagar. Né? Ele foi hoje, mas amanhã eu vou também. Imagina a energia negativa que você não está emanando para o seu companheiro ou sua companheira. E, consequentemente, através da lei da ação e reação, eu vou receber essa energia. Qual a recomendação espírita? Renunciar, sim. Muitas coisas, inclusive a si mesmo e ao seu egoísmo, mas, sobretudo, ao outro, e não depender do outro para ser feliz. Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, através da psicografia de Chico, diz o seguinte: penetra no silêncio da própria alma, escuta os pensamentos que te nascem do próprio ser e reconhecerás que a solução da vida surgirá de ti mesmo. A solução dos teus problemas não surgirá quando seu companheiro ou companheira fizer aqui a sua vontade.
porque eu vou ficar bem quando surgir de dentro de mim a mudança. Então depende unicamente de mim. Se eu não mudar, eu não serei feliz. E sempre que se sentir injustiçado, tem que existir o diálogo entre o casal. Vamos discutir isso. Ou vamos chegar a tal acordo. Se nós estamos juntos, precisamos conversar. Porque agora, se foi redutível, se a pessoa foi redutível nesse momento, não vamos também pôr lenha na fogueira. Porque tem gente que gosta, né, de ficar ali atiçando, ó, com um garfinho ali futucando. Nós vamos engolir o nosso orgulho e parar de achar que o outro tem que fazer o que você quer. E esperar o momento certo para falar. Nenhum ser pela metade, né? Nós somos um ser inteiro, graças a Deus. A alma gêmea é coisa lá na mitologia grega. Que Deus, lá o Deus deles, Deus grego, divide a alma em duas metades e essas almas se separam, vivem eternamente se procurando até se encontrarem. Daí surge a ideia da alma gêmea. O que existe, na verdade, são almas afins, com os mesmos propósitos. Vocês já olharam para algum casal e pensou, nossa, que casamento perfeito. Tem casamentos assim também, que a pessoa não demonstra em momento nenhum infelicidade. Porque eles têm, muitas vezes, os mesmos propósitos. E quando nós falamos de almas afins, não estamos falando de almas gêmeas, mas de almas que façam movimento. Para quê? Para nos preencher. Então tenhamos o cuidado com isso. Não espere jamais que o outro lhe faça feliz. Os solteiros, se tiver aqui algum solteiro de plantão, devem ter escutado muito isso, né? Você encontrará uma pessoa que te fará muito feliz. Como se isso fosse possível. Alguém fazer o outro feliz. Pode até influenciar, logicamente. Mas ninguém faz ninguém feliz. Somente eu poderei ser feliz comigo mesma. Mas não se iludam. Almas se unem ao casamento para ficarem bem. Essas almas transitam há séculos, há várias encarnações. E trazem bagagens, né, de outras vidas. E nessa encarnação, também traz as suas características próprias. Ninguém se conhece tão bem as coisas boas e as coisas ruins. É impossível não termos conflitos. Estamos aqui para isso. Porque no conflito, é na dificuldade que nós vamos crescendo. O crescimento, conforme os espíritos nos dizem, é catalisador da nossa evolução. E para alcançarmos os objetivos sublimes do que é proposto, tem que se ligar a Deus. Procurar entender a lei divina, cumprir os seus valores, colocar a existência na Terra como sendo uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. E o Espiritismo, nesse sentido, faz maravilhas a nosso favor. E quando permitimos nos envolvermos pela luz dessa doutrina maravilhosa, nos avançamos no caminho da moral. Cuidemos das nossas fraquezas. E passamos a resolver os nossos conflitos matrimoniais de forma madura. A importância do diálogo. O diálogo é muito importante para os casais. Diálogo em que as partes vão colocar suas dificuldades. Às vezes o problema que houve entre o casal tem que ser colocado de uma forma civilizada, amigável, sem cobranças. Né? Então, assim, o que sentimos, a admiração que temos que agradecer por tudo que temos. Obrigada, sempre à disposição, você sabe disso. Entendermos que em algum momento
ele também tem nos ajudado, o companheiro, a companheira. Agora, a maneira que conduzimos. Porque, às vezes, nós somos tão imaturos que nós vamos jogar na cara do outro que o outro fez de errado. E já começamos de forma agressiva. Aí o diálogo não rende. Se transforma em atrito. E não nos leva a lugar algum. É importante sabermos dialogar. E dizer, olha, gosto muito de você. Você tem qualidades positivas, mas tem atitude que é preciso repensar sobre ela. E ouvir com respeito, porque muitas vezes ou um ou outro não admite as próprias fraquezas, né? E tem momentos que é preciso se calar. Repensar a própria vida. E aos poucos mudando as nossas atitudes diárias. Aceitando também as críticas, né, que é necessário. Porque às vezes uma crítica a gente já toma como sendo uma agressão. E reage de uma forma inconveniente. E o diálogo dessa forma, ela não rende. Quando um dos esposos quiserem falar, é preciso deixar. Quantas vezes somos capazes de ouvir parcialmente todas as pessoas de fora da nossa casa que vêm nos relatar algo, porque não oferecemos caridosos aos nossos cônjuges, aos nossos familiares, à nossa família, que muitas vezes apenas querem fazer um desabafo. Aquele que estiver em condição melhor naquele dia de ouvir, escute o que o outro tem a dizer. A questão é que quando um dos cônjuges estiverem ali nervoso pela agressividade, e quando um deles extravasa um pouco as suas angústias, é necessário se calar também, esperando o momento certo, que aquela discussão se transforme em algo construtivo. Se você não souber lidar com isso, pode levar totalmente a uma desestrutura familiar. É necessário que aprendamos a desenvolver numa vida dois a paciência, que nos aproxima, a tolerância, a aceitação do outro. Porque às vezes o outro ainda tem dificuldade de mudanças. Então é preciso analisarmos a postura e a nossa reação e ver onde estamos falhando. Eu estou falhando na paciência, na compreensão, na capacidade de ouvir o outro? Né? E é essa pessoa que eu vou conviver. É justamente a pessoa que me faz crescer. Né? Muitas pessoas não casaram, né, que a gente conhece, né? Divaldo, Chico Xavier, Madre Teresa, Jesus, nosso maior exemplo. Não é que eu preciso casar para evoluir totalmente. Se eu não casar, eu não vou evoluir? Não é isso. Tem gente que é solteira e é feliz. De outras formas, né? Cumprindo o papel aqui na Terra muito maior como se fossem casados. Como essas pessoas que eu acabei de citar. Mas o casamento tem sua importância para a evolução. É fundamental. O casamento é a possibilidade de reajustarmos o que causamos ao outro. Se eu divorciar, Kelly, eu vou para um umbral? Claro que não. Os casamentos não dão certo por egoísmo de nossa parte. Agora, nós podemos errar, logicamente. Mas a partir de agora eu preciso mudar. Mas isso não quer dizer que eu tenho que ser infeliz para sempre. Eu posso me divorciar. Porque não adianta também eu me separar hoje e casar com outra pessoa amanhã. Eu mudo de parceiro, mas eu não mudo de postura. Digamos que eu me separei porque eu fui infeliz, né? Uma briga gerou um impulso por problemas financeiros, por traição, por falta de atração sexual, seja qual for. São casamentos que não conseguem ter substâncias. Porque a motivação maior não foi o valor principal, que é o amor. Né? Então, se com amor a relação conjugal tem dificuldade de superar situações conflituosas dentro da dinâmica do relacionamento, imagine sem amor. Mas quando acontece uma separação por uma frustração conjugal, seguida de uma reflexão daqueles que separaram, aí essa pessoa se prepara melhor para um próximo relacionamento. E hoje, eu estou em um segundo relacionamento, digamos, estou feliz. Há algum problema com isso, Kelly? Problema nenhum. Se você está bem no seu segundo relacionamento, você está cumprindo muitas vezes o que você planejou. Né?
lá no plano espiritual ainda. Nada é por acaso. O importante é eu estar me dando bem com o meu segundo esposo, com os meus filhos, do meu primeiro casamento. E qual detalhe é mais importante nisso? Tenho que me dar bem com meu ex, ou com minha ex. Eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir vingança, porque eu tenho filhos com ele. Eu preciso ter um mínimo de afinidade com ele, né? Senão nós vamos criar uma cadeia de problemas, principalmente se tivermos filhos. Enquanto eu não estiver conectado com todos, aquilo que Kardec chama de comunidade fraterna, eu não terei uma elevação espiritual adequada. Então, antes de separar, se alguém aqui tem esse interesse, eu espero que não, vale muito a pena pensar, analisar, renunciar. Gente, não existe casamento errado. Eu que optei por estar em um casamento baseado na paixão. Mas não se culpe, não estamos aqui para carregar culpa. Culpa é passado. No presente com que mudemos. Se o casamento não for adequado, a partir de agora pode ficar. Né? Ou pode se separar de uma forma adequada. Uma coisa que o Espiritismo deixa claro para todos nós é que o casamento é a oportunidade que Deus nos deu para conviver com alguém que tem aquilo que eu preciso. E precisamos demonstrar gratidão por aquela pessoa que está dando o que eu preciso, ficando com ela ou não. Então, eu tenho que agradecer hoje pela vida de toda a vida desse companheiro que está comigo nessa caminhada que não é fácil. Pela ajuda nos momentos de fraqueza, de dor, pelas dificuldades do emprego. Eu tenho que agradecer ao meu cônjuge, pela minha família, pelos filhos, mas também agradecer pelas dificuldades. Porque são oportunidades que nós temos de crescimento, de amadurecimento. Daí passamos a perceber que não existe mágoas nem rancor. E as histórias ruins, elas vão ficar para trás. E começamos a construir novas histórias para as nossas vidas. Eu nem sei nem quanto tempo eu tenho ainda. Eu acho que eu saí, eu entrei. Mas eu queria fechar o nosso trabalho com a linda história do livro Missionários da Luz, do capítulo 13, onde André Luiz vem nos revelar sobre a reencarnação de Sigismundo. Eu acho que quase todos os espíritas já ouviram isso, e eu já devo ter contado já em algumas lives, algumas palestras. Nós até gostamos muito dela, que é um planejamento espiritual de família, e que acontece com todos nós. Né? Todos nós, antes de projetarmos a Terra, fazemos um planejamento espiritual com os nossos cônjuges, com nossos filhos. Obrigada, Van. E nos revela esse livro a vida de um casal, Adelina e Raquel, que já tinham um filho de 5 a 6 anos. Lá no plano espiritual, se encontraram que estava em um trabalho evolução, assim, de melhoramento, em etapas de recuperação, chamado Sigismundo. E ele já havia passado por várias etapas do umbral, né? Foi resgatado após arrependimento. Eu tenho quantos minutos, Van? Depois de um arrependimento profundo, que nos leva a cair de joelhos, né? Aquele momento que a gente se arrepende mesmo, que a gente pede a Deus uma nova oportunidade, que está dentro do nosso coração, do nosso sentimento. E é um arrependimento verdadeiro. E quando isso acontece, no caso de Sigismundo, ele foi levado à cidade espiritual. E ele foi evoluindo dentro das suas necessidades. Obrigada, Gustavo. Dentro das suas necessidades. E ele foi melhorando. E assim, e a história interessante é que Sigismundo, Raquel e Adelino tiveram uma história no passado. Ambos foram parceiros de um mesmo objetivo, da mesma causa. Sigismundo amava Raquel de uma forma doentia. E para ficar com ela, tirou a vida de Adelino. Obrigada, meu irmão. Tirou a vida de Adelino e ficou com Raquel. Então isso não é amor, é um amor doentio. É um sentimento doentio. E a partir desse momento que ele tirou a vida de Adelino, ele contraiu uma dívida. Na vida atual, Adelino e Raquel eram casados, né? Estavam encarnados e tinham um filhinho. E quando Sigismundo estava passando por aquele processo todo de arrependimento, trabalhou duro, né, para que
pudesse renascer e pediu que renascesse como filho do casal. Ah, então tá bom. Ainda bem, João, obrigada. Pediu para renascer como filho do casal. Esse era um sentimento que ele tinha, uma necessidade dele, para que ele pudesse reparar aquele mal que ele causou a Adeline e a Raquel. Então, a partir daí, a vida de Sigismundo começa a ser reprogramada, né? Pós a recuperação dele, pós o sentimento dele de arrependimento, ele teve uma nova oportunidade. E teve essa programação, que se deu através do livre-arbítrio de todos os envolvidos. E para isso, Adelino e Raquel, que seriam seus futuros pais, deveriam aceitar recebê-lo como filhos. Caso contrário, essa reencarnação não ocorreria. Então, através do desdobramento, Adelino e Raquel, eles são levados para locais adequados, desdobramento, né, depois do sono, para que fossem informados que Sigismundo reencarnaria como filho. Nesse reencontro, Adelino, né, que foi assassinado no Sigismundo, tem uma crise de medo muito grande quando o reencontra. Porque reconhece o seu algoz do passado. E ali ele não aceita como filho. E dá aquela crise, sabe, de desespero, de medo. E não aceita. E é através da força do amor, porque o amor é o único sentimento, nós podemos, e nós temos a certeza disso, que é capaz de convencer. E aí, a espiritualidade age de uma forma sem interferir no livre-arbítrio de ambos. Obrigada, viu, Concinha? E você, como sempre, Rita, um beijo no seu coração. Obrigada por tudo. E naquele momento, sem que eles interfiram, mas de uma forma direta, os espíritos pensam que o amor é a única forma que Adelino conseguiria receber Sigismundo como filho. Porque quando eles estavam no plano espiritual, eles tinham aceitado, né, essa programação. Mas depois ele não quis mais. Então, Alexandre, que é o mentor dessa história, né, do livro Missionários da Luz, que estava à frente lá, junto com André Luiz, o guia de Sigismundo, e juntamente com André Luiz, vão trabalhar nessa situação, tentando ajudar, sem influenciar de livre-arbítrio de todos, né, tentando reverter esse quadro. O marido, que é Adelino, que é um homem muito entristecido com a família, nunca conversa com a esposa, a tratando sempre com indiferença, aquele casal que vive de banda para o outro e nunca tem assunto para poder conversar. E Alexandre, isso, pensa logo no sentimento chamado amor. O que ele faz? Ele envolve o filhinho do casal fluidicamente ali na parte cardíaca do coração. Porque Joãozinho, de fato, era um fruto do amor daquele casal, sem dúvida. Sem dúvida. E logo Joãozinho, naquele momento ali do jantar, ele pergunta para a mãe: mãe, por quê? Por que o papai fica tão triste quando está em casa? Isso ele estava sendo influenciado pela ação do mentor. E a mãe parte para defender o marido, né? Até mesmo para que a criança não fique triste. E diz que o papai trabalha muito o dia inteiro. Ele estava muito cansado. E o menino, ainda sob a influência de Alexandre, reage e diz: papai só fica triste quando está em casa. E nesse momento que a criança fala isso, eu fico imaginando quando eu estava lendo uma facada no coração do pai. E o pai, logicamente, diz ao menino que não estava triste. E então o pequeno faz o convite para ele, que ele pudesse orar com ele antes de dormir. E o pai pergunta: você sabe orar? Ele diz: sim, a mamãe me ensinou o Pai Nosso. E é perfeito esse momento. Perfeito, lindo. Porque é através de oração que aquele momento se transforma. E Kardec diz na questão 459, o Espírito influencia nossas vidas? E eles respondem: mais do que imaginais, mas com um detalhe: se influenciar no livre-arbítrio. O momento de prece no lar facilitou Adelino dar o perdão a Sigismundo e aceitá-lo como filho.
e eles foram dormir. Aquilo, naquele momento, acontece o processo de desdobramento, e os espíritos encarregados naquela missão aproveitam, né, esse momento de sono de Adelino para fazer o contato. Então, os espíritos presentes vão auxiliá-lo nesse reencontro de Adelino com Sigismundo. E Adelino dá o perdão. Sigismundo se joga aos pés, pedindo a oportunidade de nascer como filho. Ambos se abraçam. Gente, é um momento lindo esse capítulo 13 do livro Missionários da Luz. Porque o coração de Adelino começa a ficar leve. E tudo por causa de uma prece feita pelo filho, que foi influenciado energeticamente ali naquele ambiente. Aí, a partir daquele momento, começa o processo de reencarnação de Sigismundo. Lembrando que as oportunidades não são entendidas como punição, por favor, mas oportunidades onde serão corrigidas o passado, para que você cresça pela sua própria atividade e merecimento. Aí nós lembramos da máxima de Jesus, a cada um segundo as suas obras. E Jesus foi miniaturizado e levado naquele processo formal que nós conhecemos como do espermatozoide fecundando o óvulo, pré-escolhido. A partir daí, a mãe recebe as irradiações magnéticas no seu centro genésico, na região umbilical. Ali vai sendo formado o embriãozinho, que vai formar o seu futuro corpinho. E é essa oportunidade, meus irmãos, que Sigismundo tem de redimir o ato que ocasionou a morte de Adelino. E é naquela família que ele vai construir, por suas próprias ações, a nova vida e começa a dar oportunidade de sua evolução. E com essa história de Sigismundo, nós podemos perceber que é parecida com a nossa. Porque nossos compromissos de vidas futuras estão ligados ao nosso passado. Nossos cônjuges, nossos filhos. Vida, temos que resgatar o mal que praticamos. Seja, sendo que esses obstáculos que virão à nossa frente, não é para nos machucarmos, mas é para nos dizermos se estamos no caminho certo de fazermos as reparações que precisamos fazer. Aí surge aquela pergunta: quem são nossos filhos? Esposa, esposo? Precisamos saber exatamente? Não. Porque poderia doer, machucar. Por isso, papai, Deus, nos deu o esquecimento ao reencarnarmos. Pode ser que a tua família, essa mesma que Deus te presenteou, seja a oportunidade de reparação. E é exatamente nela que nós buscamos redenção. Talvez seja nessa família, nesse casamento que você acha que foi o casamento ruim, que esteja o ato do burilamento para a reparação dos atos inconsequentes que cometemos em vidas passadas. A reencarnação é uma oportunidade para que nos coloquemos em condições melhores. Não é à toa ao caso que estamos aqui, ou com as pessoas que nos simpatizemos ou não. É diante do tamanho da ação, né, da vida, do nosso caminhar, que encontramos a oportunidade para melhorarmos nessa existência. Nunca devemos fazer ao outro o que não quero para mim mesmo. Porque se alguém me lesou, me prejudicou, enganou, nos traiu, não quer dizer que eu tenho que fazer o mesmo. Mas se nós conseguirmos perdoar, compreendermos essas criaturas, não guardar mágoas, porque a mágoa faz mal, né? Para quem guarda. Mesmo que nós desistamos de caminharmos juntos, como esposo ou esposa, porque não somos obrigados a viver e sermos infelizes. Não é isso que eu estou dizendo. E sim perdoar o outro dos atos cometidos que lhe machucou, porque é muito grandioso. É muito maior perdoar do que ser perdoado. Porque se eu cometo uma infração, mesmo que a pessoa me perdoe, ainda vou continuar em débito com a lei. Foi algo que eu realizei. Nossas ações, nossas palavras, nossos pensamentos são sementes que plantamos. E essas sementes um dia vão nascer e vão dar frutos. E nós seremos os primeiros a experimentar o sabor do fruto. Quando conseguimos perdoar o outro que nos magoou,
é um alívio, é uma vitória, porque vamos estabelecer momentos de amorosidade, esperando no futuro um novo reencontro. O remédio, sempre para todos os males, é o amor. Não pensem nunca que estamos sozinhos nessa caminhada. Deus e Jesus sempre nos auxiliando, nos enviando embaixadores do bem, por toda parte, por toda a planeta, para nos auxiliar. Tenhamos sempre cuidado com nossos pensamentos de negatividade. Confiemos em Jesus, nos seus exemplos iluminadores, porque Ele nos prometeu que não nos deixaria órfãos, e Ele não faria uma promessa que não poderia cumprir. Que Deus nos ajude e que possamos cultivar as lições de Jesus no nosso lar, que possamos juntos promover o culto do Evangelho no lar. Esse jardim possa cada vez mais florescer, embelezando as nossas existências. Que Jesus nos abençoe, que os amigos espirituais possam estar ao nosso lado, nos intuindo, nos inspirando, nos fortalecendo, para que sejamos vitoriosos, que possamos aprender com essas experiências da Terra, com nossos casamentos matrimoniais, ajudando sempre aqueles que estão ao nosso lado e ajudando sempre a nós mesmos. Então, nesse momento, eu vou fazer aqui a prece de encerramento para que possamos agradecer sempre a Deus, né? Por esses momentos que nós temos, que é viver, estarmos reencarnados. E eu, por intuição ou não, recebi umas palavras aqui, esse fim de semana, que eu entendi como uma linda prece. Obrigada, gente, de coração, pelas lindas palavras, pela minha família que esteve aqui presente, meu irmão, Júnior, meus amigos, novos amigos aqui do trabalho, Maíri e Eluane, que participaram. Fico muito grata, a Bia, a todos vocês, gente, aí da SEG, e aqueles que puderam também do Bezerra. Um beijo muito grande, sabe? Que Deus abençoe vocês. E assim dizer a todos vocês que eu estou sempre à disposição para a confraternização espírita de quem. E por isso, nós dissemos assim, uma mensagem linda que eu recebi e gostaria de compartilhar com vocês. Senhor, pela bênção do Teu Evangelho Santo, que nos dá força todos os dias, e por ele, conhecemos o Teu reino de amor. Pela paz que nos concede, pela esperança divina que nos conforta e ilumina. Muito obrigada, Senhor. Pela carícia do lar doce, templo de carinho e às vezes um cadinho, que o Senhor nos concede por ninho aqui na terra. Pelas alegrias e tristezas, pelos laços de sangue ou não, porque não existe família perfeita, existe aquela que é necessária. Só te agradecemos, Senhor. Pelos nossos matrimônios, que é camarado, é pesado. Demanda esforço e colaboração de ambos os lados. É necessário, Senhor, que doa para produzir. É necessário ferir, semear e brotar. E só depois colhemos o que de melhor cultivamos. Por tudo isso, te agradecemos, Senhor. Pelas dificuldades que encontramos no lar, porque se não fossem por elas, nem do lugar eu sairia. Pelo pão que não deixa faltar a minha família. Obrigada, Senhor. Por tudo que nos reserva no dia a dia. Por tudo que tem nos dado. Pelo sentimento da tolerância, do perdão e do amor. Obrigado, Senhor. Pelos filhos que nos concede por empréstimo. Esses seres que vieram nos ensinar como amar alguém, além de nós mesmos. Pelo esposo difícil, amável. Escolhemos viver. Por tudo, seja o que for. Muito obrigada, Senhor. Estamos aqui, Jesus amado, na alegria de te sentir em toda parte. Muito, muito obrigada. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu espero que nossas palavras tenham chegado aos corações de cada um. Um beijo e fiquem com Deus.